Fala, velocistas, tudo bom com vocês? Vocês me perguntam, onde estão os vídeos de The Flash, Leonardo? E eu respondo pra vocês, onde é que tava The Flash? The Flash tava pausada, não tava? Então eu também tive que tirar umas férias. Brincadeira, pessoal, não tirei férias nenhuma, na verdade eu tô com a rotina até o fim, tanto que eu nem sei como vai ser pra fazer o review desse episódio na semana que vem, porque minha faculdade começa, é muita coisa uma em cima da outra, e vocês não estão nem um pouco interessados nisso, eu percebo. Bom, agora falando sério, nós tivemos o grande retorno de The Flash. E sim, eu digo grande retorno de The Flash porque foi um episódio muito bom. Obviamente eu tenho coisas pra criticar porque eu sou assim, não adianta nada fazer um vídeo só elogiando, tem que ter críticas. Então no vídeo de hoje nós vamos analisar o episódio, nós vamos conversar sobre tudo que foi relevante, até porque não faz sentido conversar sobre o que foi irrelevante, não é mesmo? Mas antes da gente seguir para esse conteúdo do vídeo, eu vou pedir encarecidamente para vocês deixarem seu like no vídeo, que assim vocês me ajudam muito. Clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, porque desse jeito você vai ficar conectado com a força de aceleração junto comigo. E por fim, mas não menos importante, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação nos próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado, de verdade. Bom, dois avisos rápidos. O primeiro deles é que vocês podem ver que eu tô num cenário novo, né? No caso, tela verde, tá? Desculpa desiludir aí quem acreditou que o fundo era verdadeiro. Então, se rolar uma sombrinha, um desfoquezinho de fundo, dê um desconto, tá? Segunda coisa é o microfone, porque eu tô num outro quarto, outro ambiente, outra acústica. Então eu espero de verdade que não tenha muito eco, muita... Vocês sabem do que eu tô falando, né? E bom, pessoal, o episódio começa literalmente no final da 7ª temporada, lá com os votos do Barry, da Iris e tudo mais. E eu devo dizer pra vocês que quando eu assisti a primeira vez esse episódio em inglês, né, ao vivo lá, tava legal, tava bacana, não deu pra perceber tantos detalhes, mas quando eu assisti legendado, eu percebi que eles insistem em usar uma coisa que fazia de The Flash ser uma série incrível antigamente, mas hoje eles fazem questão de colocar isso em todo o santo episódio, essa questão de ficar dizendo toda hora o quanto o Barry e a Iris se amam. Cara, de verdade, isso fica enjoativo, isso fica cansativo, isso fica repetitivo, e desculpa, mas pra uma série de ficção científica, esse não tem que ser o ponto de todo episódio, e parece que eles querem fazer a gente engolir isso sempre. Isso não tira o mérito de que o episódio foi muito bom, realmente, mas é muito chato ver toda hora essa insistência. Tipo, eles levam muito ao pé da letra o fato do Barry ser o Paragon do amor, e isso já tá muito chato a essa altura do campeonato. Bom, depois disso a gente viu que o Bart e a Nora voltaram pra 2049, que é o tempo atual deles. Eles, né, deram uma corridinha ali pra ver se tava tudo certo, se não tive nenhuma alteração com a linha do tempo, né? Até porque, vamos combinar, eles voltaram no tempo, mexeram na bagaça toda, até lutaram lá contra os Godspeeds com todo mundo. Seria meio estranho não ter nenhuma diferença no futuro, né? E a gente percebe uma coisa muito interessante. Uma onda de energia verde atinge eles, mudando algumas coisas. E na hora, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Que essa onda de energia verde tinha a ver com a Steel Force negativa. E lembrem que no crossover que a gente teve do Armageddon, o Dion falou que alguém estava usando a Steel Force para alterar coisas na realidade sem ter que necessariamente viajar no tempo. Então alguém estava usando a Steel Force negativa para mudar acontecimentos. E essa frase dita para ele ficou literalmente jogada de escanteio no final do crossover. Não teve explicação nem continuidade dessa história. Então a primeira coisa que eu pensei foi realmente que era a Steel Force negativa. Só que depois eu fui reolhar o final do penúltimo episódio antes desse, quando o Barry consegue resetar lá a linha do tempo inteira com a pedra lá do Damien Dark. A energia verde que atinge todo mundo no Star Labs depois que ele reseta tudo é praticamente a mesma energia verde. Então naquele momento eu pensei, poxa, beleza, foi o Barry voltando no tempo com a pedra lá do Damien Dark resetando tudo. Só que aquela pedra, na verdade, não deveria mudar tantas coisas assim. Na verdade, aquela pedra deveria apagar todas as alterações recentes que não deveriam estar existindo e não criar alterações como aconteceu nesse episódio. E a gente viu logo em seguida que depois que essa energia passou, o Jay Garrick apareceu vivo. Porque, para quem não sabe, o Jay Garrick realmente ele estava vivo na 7ª temporada no presente, que era 2021 pra gente, só que no futuro, pra 2049, ele já tava morto.
Quem tinha matado ele foram os Godspeeds, ou um Godspeed, enfim, não sei. E agora, por conta de toda a alteração que eles fizeram, isso mudou e o Jay Garrick voltou a ficar vivo. Pelo menos uma consequência positiva de se cagar com a linha do tempo, não é mesmo? Só que as coisas não eram tão boas assim, porque na conversa que o Bart e a Nora têm com o Jay Garrick, eles descobrem que algumas coisas realmente mudaram. Pelo visto, o Jay Garrick não era mais casado com a Joan. No caso, ele era casado com outra pessoa e nem conhecia aquela mulher. E depois disso, o Bart e a Nora foram na sessão de Star Labs de heróis, onde tem a esteira cósmica e tudo mais, e foram tentar entender o que estava acontecendo. E perceberam que várias alterações na linha do tempo estavam acontecendo. E isso é estranho de se pensar, porque teoricamente era pro Barry ter consertado tudo isso com a pedra. Então o que me leva a crer que o que causou aquilo não foi realmente o Barry. E aí a Nora diz para o Bart que eles infelizmente apagaram a ex-mulher do Jay Garrick da existência, aparentemente. E até esse ponto realmente fica no ar o que foi que aconteceu, porque a gente pensa, será que eles voltaram no tempo, interagiram com os Godspeeds e com a família deles e isso mudou? Será que foi alguém mexendo com a Steel Force negativa que mudou? Será que foi o Barry voltando no tempo com a pedra que causou esse problema? Só que aí, pelo visto, eles tentam dar uma explicação, que no final do episódio é uma explicação desconfiável, por assim dizer, não dá pra botar tanto crédito nela, e no final do vídeo eu vou explicar o porquê. Mas eles falam que por conta do Godspeed ter usado a esteira cósmica pra voltar no tempo, e o Bart e a Nora terem ido atrás deles na mesma hora pela esteira cósmica, isso dispersou uma série de energia de tachyons pelo tempo, causando ramificações diferentes na linha do tempo, porque aparentemente a esteira cósmica não foi funcionada para mais de uma pessoa usar ao mesmo tempo, mas na verdade nenhuma esteira é programada para mais de uma pessoa usar ao mesmo tempo. E eles acabam vendo algumas notícias que aconteceram em The Flash pelos anos, e uma delas menciona realmente o Zoom, que para quem achou que ele iria voltar, que seria um ataque novo, alguma coisa assim, não tem nada disso. Na verdade retrata o ataque de 2016 que ele mesmo causou, em que ele ataca o chefe de polícia Joe West. E esse é o furo, porque o Joe não era chefe de polícia nessa época, nessa realidade. E aí a Nora e o Bart descobrem que o Joe levou um tiro lá em 2013 para 2014, quando o Barry ainda estava em coma, e esse tiro fez com que ele se tornasse capitão da polícia. Então eles decidem voltar no tempo até aquele exato momento para impedir que isso aconteça com o Joe. Só que o engraçado é que eles não sabiam o que fazer na hora que chegou lá, porque teoricamente era só desviar a bala do lugar, e foi exatamente o que o Bart fez. Que aliás, se me permitem dizer, que cena engraçada. Tipo, eles dois ali no meio do flash time, né, parados, conversando, o Bart acaba perdendo a paciência, indo lá resolver a situação. Eu gostei bastante dessa cena, apesar de que obviamente vai vir minha crítica. Os raios da Nora e do Bart, por mais que a coloração da Nora não tá ruim, a coloração do Bart tá desgastada, eu não sei porquê, mas eles estão fazendo um amarelo tão desbotado, tá quase um verde champanhe, bem diferente do raio do Wally West, que também é amarelo igual o dele, o que é diferente do Barry, né, que é laranja. Os raios deles, meu Deus, parecem mais gotas de água coloridas correndo pelo corpo deles. Pra mim aquilo foi muito ruim. Tanto que eu até fiz uma montagem brincando, vou botar aí pra vocês verem, de eu me colocando na cena com eles, eu fiz exatamente o mesmo efeito, porém eu coloquei raios meus laranjas. E eu realmente não entendo como é que ao longo dos anos os raios tiveram um formato tão diferente de como eles tinham antes. Mas tudo bem, vamos continuar. Depois que o Bart acaba desviando o Joe de tomar o tiro, a Nora diz que o Bart na verdade só piorou as coisas e que o fluxo do tempo agora estava em constante mudança, que não tinha como saber o que queria acontecer. E aí o próximo passo que os dois tapados fazem é falar alto sobre a questão de meta-humano, de superpoder, e adivinha só, a líder daquela gangue de baratos que foram as primeiras pessoas a atacarem Central City quando o Barry já era o Flash na primeira temporada, nessa nova realidade, porque isso não aconteceu pra gente que assistiu a primeira temporada em 2013, 2014, né? Isso aconteceu no novo multiverso. Ela descobre a existência dos meta-humanos anos antes do que era pra ela descobrir. Eu, sinceramente, achava que podia ter uma ameaça bem maior pra eles enfrentarem em Central City. Já que eles estão mexendo com 2013, que é uma época muito instável, por que não colocou uma coisa mais complicada, né? Por que eles não aproveitaram e colocaram o Flash Reverso pra aparecer? Ou
por que o Flash Reverso não conseguiu sentir a presença deles desde que eles chegaram no passado. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso e realmente são opiniões diversas. Eu acho que daria sim pro Tawny ter sentido eles, só que tem a desculpa de que eles não usaram a velocidade toda hora, eles só usaram em alguns casos muito específicos. E como o Tawny provavelmente estava se curando naquela época, né, com a coluna quebrada e tudo mais, porque ele também se machucou, eu acho que ele não tinha como sentir a presença de outros dois velocistas. Mas seria intrigante se eles tivessem corrido um perigo desse no meio do episódio, não seria? Bom, um outro ponto também que foi positivo foi a nova personagem que apareceu, que pelo que eu fiquei sabendo, o nome dela é igual ao nome de uma velocista dos quadrinhos, e isso pode indicar que futuramente ela poderia ser uma velocista. E nós vimos que ela e o Bart tiveram uma enorme química, tanto que ela foi uma das primeiras pessoas dessa época que estava desenvolvendo as teorias de viagem no tempo, né, de Tachyons e tudo mais, tanto que no final do episódio o Bart e a Nora foram perguntar para ela como que eles conseguiriam resolver tudo. E a questão é que aquele acontecimento do cassino, aquele assalto que ia ter no cassino, se tornou um ponto fixo do tempo, não tinha mais como impedir aquilo de acontecer. Porém, o número das pessoas que iriam morrer naquele lugar não se concretizou no ponto fixo do tempo. Então o Bart e a Nora podiam salvar todo mundo e ainda assim deixar o assalto acontecer. Para a desilusão de algumas pessoas, o Barry como Flash na primeira temporada não apareceu nesse episódio, apenas apareceu uma cena dele em coma que foi gravado provavelmente com o Grant Gustin atualmente, e foi legal ver o discurso motivacional que a Nora passou pro Bart, sendo uma pessoa bem madura perto dele, foi bacana. E muita gente que tava esperando uma possível participação do Ed como Azul Cobalto, algo assim, não aconteceu. Apareceu o Ed Tawny mesmo, o que eu achei muito bacana de verdade, a atuação dele. E lembrando que o ator ainda vai voltar por mais 3 episódios antes dessa temporada acabar. Quem sabe não realiza o sonho de todo mundo aí, não é mesmo? Ah, e um detalhe interessante, muita gente veio falar pra mim sobre o novo estilo que a Cecile tava nesse episódio. Tipo, ela tava diferente de como ela tava atuando recentemente. E eu devo dizer que realmente nesse episódio a gente viu a Cecile das primeiras temporadas, que era uma Cecile útil na polícia, promotora e tudo mais. Não essa personagem cansativa, enjoativa, meta-humana que eles fazem questão de colocar em todo o santo episódio pra ficar lendo a mente dos vilões. Eu sinto falta de como alguns personagens eram, tanto que a Iris também aparece nesse episódio, né, na primeira temporada, falando com o Ed. E me desculpem, mas a Iris com o Ed tem muito mais química do que a Iris com o Barry, pelo menos eu penso assim. E eu sinto muita falta de como a Iris era nas primeiras temporadas. Foi bom ver a Candice conseguindo restaurar um pouco dessa essência da personagem. No final do episódio, praticamente, o Bart e a Nora conseguem ir lá no cassino, resolver a história inteira. E eu vi uma cena que me fez acreditar que o Bart realmente tá muito mais rápido de quando o Barry estava começando. Porque o Barry tinha muita dificuldade de conseguir vibrar objetos e pessoas, ele tinha que fazer um esforço, se concentrar, e cara, o Bart conseguiu simplesmente sair vibrando com todo mundo e tirando de lá. Então, na minha opinião, o Bart realmente tá muito rápido, e faz sentido, porque nas HQs o Bart realmente é assim, e cara, ele é filho do velocista mais foda da série. Obviamente ele teria esse poder todo no DNA dele, né? Ele é impulsivo mesmo, o fato dele ser impulsivo torna ele, sei lá, mais rápido talvez. Aí no final do episódio a gente teve aquela ceninha básica de CGI tosco em que a Nora tenta salvar a cidade lá, impedindo as bombas, e pelo amor de Deus, cara, o CGI da Nora, gente, não dá. Aquilo ali são partículas criadas no After Effects com brilho roxo. O que custa fazer uma coisa mais parecida com um raio correndo? Já fizeram isso em alguns episódios anteriores. Eu não entendo por quê, mas parece pra mim, pelo menos, que eles estão diminuindo o tamanho dos raios e colocando mais raios atrás da Nora, em vez de fazer raios maiores e em menores quantidades, que fica melhor. Aí no final de tudo, acabou que a Nora e o Bart voltaram pro futuro, conversaram com o Jay, falaram tudo que tinha pra falar, né, explicar a situação, trouxeram a esposa dele de volta, e o Impulso até falar pra ele: nossa, me desculpa se eu caguei a linha do tempo, sabe? Eu vou entender se eu não puder mais ser o Flash por conta disso. E aí o Jay dá uma puta gargalhada dizendo: cara, se pra ser o Flash teria uma regra de não poder cagar com a linha do tempo, então o seu pai nunca poderia ser o Flash. E não tem um fã de The Flash que não deve ter dado risada nessa série, porque só Deus sabe o quanto o Barry já não cagou com a linha do tempo, não é mesmo? Aí no final do episódio a gente salta pra o final
final do crossover Armageddon, né, em que já tá todo mundo ali reunido, bonitinho, inclusive a Iris tá com o cabelo ruivo, o Barry leva todo mundo embora, e nós temos uma ceninha pós-crédito que faz a gente ficar com a pulga atrás da cabeça, porque mostra uma escova de cabelo, se eu não me engano, desaparecendo em meio a uma poeira verde. Não tem como negar que essa poeira verde lembra muito o jeito como a Steel Force do Dion funciona. Pode ser que tenha sido a Steel Force negativa. Ah, mas a Steel Force negativa não deveria ser vermelha? Cara, eu acho que isso só se aplica para Speed Force, entendeu? Tipo, a Speed Force negativa tem raio vermelho, né? Diferente da Speed Force normal, que tem 30 mil cores de raios diferentes, por assim dizer. Mas o importante é que isso daí deixou a gente com a pulga atrás da orelha, porque do nada, simplesmente, a escova de cabelo some. O que isso quis dizer? Eu imagino que aquele problema da Iris ser apagada da existência, ser expulsa da realidade, essas ramificações no tempo, a escova de cabelo aparecendo, deve estar tudo interligado, e eu arrisco a dizer, sim, que o paradoxo tá vindo aí nessa temporada para mexer com a bagaça toda da linha do tempo. Bom, gente, praticamente o vídeo foi esse. Eu sinceramente não sei como é que vai ser o review da semana que vem, porque eu vou estar em aula, trabalhando e tudo mais. Então, em último caso, vai sair no final de semana mesmo. Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.